Esse é Albert Pierre Point, e ele está sendo recebido como um novo recruta para o cargo de executor no ano de 1932. Albert vive em Londres sendo escolhido, e aquela era a penitenciária Pentonville. Um superior aparece e explica para Albert e outro aprendiz, Charlie Sykes, que tudo o que acontecer ali nunca deve sair. Muitas coisas que eles vão ver e fazer são confidenciais. Depois os dois são levados até a sala de execução, onde aprendem como o equipamento funciona. Pierre faz rapidamente um cálculo perfeito para fazer um trabalho humanizado, e o superior parabeniza ele. Alguns dias atrás, Albert foi até uma loja de doces, onde encontrou uma mulher chamada Anne, que ficou muito feliz em vê-lo. Os dois se conheceram porque Albert trabalha como entregador, mas com o tempo eles foram desenvolvendo um interesse amoroso. Mesmo aquele não sendo o dia de entrega, Albert sentiu vontade de ir até lá. Os dois começam a papear, mas são cortados pelo dono da loja, Sr. Sellers, que questiona a ida de Albert até lá, já que aquele não é dia de entrega. Ele não gosta muito da aproximação de Albert e Anne. Assim, também reclama que Albert está atrapalhando a funcionária. Ele disfarça, dizendo que veio buscar alguns doces. Anne ajuda ele com isso e os dois se despedem. Antes de sair, ela chama Albert e fala para ele encontrar atrás da igreja sábado à noite. Ele aceita o convite alegremente e vai embora. Quando chega em casa, a primeira coisa que conta pra mãe é sobre o seu encontro com Anne, só que ela não dá muita atenção, parece estar bem irritada. Albert percebe que a carta de admissão do novo trabalho chegou, e ela não sabia que ele tinha sequer tentado a vaga. Ela não tá contente com a ideia dele trabalhar na mesma prisão que seu pai, já que o velho ficou doido da cabeça por conta disso. Mesmo assim, Albert diz que essa é a profissão de sua família, e ele tem orgulho de poder seguir com o legado do seu pai e avô. A mãe pede para ele nunca falar do trabalho em casa, dizendo que tinha feito o mesmo acordo com seu pai no passado. Ela também pede para que ele abandone o trabalho se for enlouquecer como pai. Depois do jantar, Albert é visitado pelo tio, e quando a mãe se afasta, os dois abrem a carta e comemoram. Ele dá um parabéns sincero e comenta que o pai de Albert ficaria orgulhoso dele se estivesse vivo. Albert lê o resto da carta e descobre que ele foi escalado para ser executor. De volta para o presente, alguns dias depois da sua iniciação, Albert e Charlie se preparam para o seu primeiro trabalho. Eles ajustam a corda para o tamanho e peso do prisioneiro no corredor da morte. Albert é uma pessoa bem séria, enquanto Charlie leva tudo na piada. Eles ficam esperando o horário em um quarto feito para eles. Faltando 8 horas para a execução, Charlie comenta que sente um pouco de pena do cara que vai ser enforcado, mas Albert discorda do seu ponto de vista, tendo um pensamento mais lógico sobre a coisa. Ninguém recebe essa punição sem ter feito algo antes. Quando o momento do trabalho chega, eles vão até o prisioneiro na sala de forca. O homem tá bem agitado, rezando sem parar, nitidamente não querendo perder a vida. Isso abala Charlie, que fica com remorso do que tá fazendo. O prisioneiro implora pela sua vida. Isso só torna tudo ainda mais difícil para ele. Só que Albert não tá nem um pouco incomodado e segue com o trabalho sem pensar duas vezes. Depois do enforcamento, Charlie comenta a seriedade de Albert e diz achar a sua frieza algo curioso. Quando estão indo embora, Charlie diz que está muito incomodado com a ideia deles terem acabado de tirar a vida de alguém e que isso é errado. Só que Albert vê isso apenas como um trabalho. Ele tenta racionalizar com Charlie, mas ele está abalado num nível que entrega a sua parte do dinheiro para Albert e se demite. Chegando em casa, ele anota o que aconteceu em um caderno como uma forma de registro. Ao longo dos anos seguintes, Charlie continuou trabalhando, eventualmente se casando com Anne e passando a morar com ela. Nesse tempo, as páginas do seu livro foram sendo preenchidas uma a uma. Certo dia, ele sai de casa para ir trabalhar. Anne está fazendo uma faxina, quando ela se depara com um livro que Albert escreve toda vez que chega do trabalho. Ela tem muita curiosidade em abrir, porque Albert nunca conversou sobre o que acontece lá. Mas depois de pensar um pouco, ela decide respeitar a privacidade dele e guarda o livro de volta no lugar. Mais tarde, no trabalho, ainda naquela mesma loja de doces, ela está conversando com o chefe quando ele pergunta sobre as viagens constantes de Albert. Anne acha a pergunta um tanto invasiva e diz que as viagens do marido são a trabalho e o que ele faz não é dar conta de ninguém. No dia seguinte, Albert vai executar uma mulher que tirou a vida de outras duas com morfina, depois que fez elas assinarem testamentos dando tudo pra si. Na sala da forca, a mulher tenta implorar a sua vida pra Albert, que a ignora, cobrindo seu rosto e finalizando o trabalho.
Depois ele segue com seu assistente até o escritório do seu chefe, que elogia mais uma vez o trabalho de Albert, dizendo que dessa vez ele fez em apenas 15 segundos, um novo recorde. Para parabenizá-lo, seu chefe serve um copo das suas bebidas caras para ele. Quando estão tirando os pertences do corpo da mulher, o novo aprendiz Kirk pergunta o que a moça disse para ele naquela hora. Albert diz enquanto dá um banho no corpo da mulher que ela pediu pelo seu Deus. Depois de limpá-la, Albert a veste novamente e move seu pescoço, dizendo que foi um trabalho perfeito. Nesse momento, começamos a entender um pouco mais da visão de Albert sobre o trabalho. Ele não sente prazer ou se diverte com o que está fazendo, pelo contrário. Mas ele acredita que essas pessoas estão recebendo punições adequadas. Albert termina a conversa falando que quando eles fazem o seu trabalho direito, a pessoa enforcada tem uma morte instantânea e não sente dor. Ele trata o corpo da pessoa executada com muito respeito. Eles vão até o crematório e Kirk reclama dizendo que esse trabalho não é deles e que deveriam chamar alguém de lá. Albert explica que a galera de lá não trata o corpo com tanto respeito quanto ele e que faz questão de ter esse trabalho a mais. Ele diz que a mulher já pagou pelos seus crimes quando foi enforcada. Assim, ela se tornou uma pessoa inocente e por conta disso seu corpo merece ser respeitado como tal. Depois de terminar aquela temporada de trabalho, Albert volta para a cidade e sai para beber com alguns amigos. Eles são um grupo bem animado e acabam virando o centro das atenções, fazendo todos rirem com sua simpatia. Seu amigo Tish se aproxima de uma mulher, Jessie Kelly, e diz estar feliz por ela ter aparecido para o seu encontro. Mais tarde, quando Albert está indo embora, ele escuta alguns barulhos e acha que alguém está passando mal. Ele espia por uma fresta da porta e flagra o amigo e Jessie juntos. Depois de alguns dias, ele estava voltando para o trabalho, agora com um novo aprendiz, chamado George. Quase todas as vezes que ele voltava para o trabalho desde o seu primeiro dia, ele encontrava um novo aprendiz, já que assim como os outros, eles tendiam a pedir demissão. Naquela vez, eles trabalharam com o caso de um homem que teria tirado a vida da sua namorada depois que eles terminaram. Quando estão preparando a corda, George comenta sobre um outro executor, chamado Ford, que trabalha nos dias em que Albert está de folga. De acordo com George, Ford teria batido o recorde de Albert, fazendo um trabalho em 14 segundos. Isso desperta um senso de competitividade em Albert, dizendo para George ficar bem atento nesse próximo trabalho para que eles consigam fazer uma execução em 13 segundos. Virou speedrun? Enquanto isso, dessa vez Anne não aguentou a curiosidade e abriu seu livro, lendo todas as páginas. Sem saber que isso está acontecendo, George e Albert estão em uma sala se preparando para o trabalho. Albert nota que George está ficando cada vez mais agitado conforme o tempo passa, e isso deixa ele preocupado. Ele não vai perder seu recorde. No dia seguinte, Albert entra na sala da forca voando e faz o trabalho em apenas 7 segundos e meio. Ao terminar, um dos seus superiores se aproxima e o elogia. Então é realmente speedrun de forca. Quando ele volta para casa, Albert e Anne vão ao cinema. Bastante tempo se passou e eles estão em 1945, bem no fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, no cinema eles assistem filmagens feitas dos campos de concentração, algo que foi mantido em segredo pelo governo alemão na época, e só foi revelado ao mundo depois que os aliados se aproximaram de Berlim. Albert assiste aquilo horrorizado, já que mesmo sendo um executor, ele não concorda em tirar a vida de pessoas inocentes, e muito menos desrespeitar seus corpos daquela maneira. Depois do filme, eles se encontram com Tish e Jessie, que agora é sua namorada. Eles descobrem que Jessie e Anne já se conheciam e tiveram problemas entre si. Assim, Jessie só se afasta deles, saindo dali quando a percebe. Naquela noite, Albert está tendo dificuldades para dormir, e ele acorda Anne para dizer a verdade sobre seu trabalho. Anne responde falando que já sabe, e Albert fica confusa. Ela explica que descobriu porque seu nome apareceu no jornal, mas na verdade ela tinha lido seu diário. No dia seguinte, Albert é chamado para se encontrar com o Marechal Montgomery. Na reunião, o militar faz uma proposta de trabalho.
em que Albert iria viajar até a Alemanha para trabalhar na execução de criminosos de guerra do eixo. Montgomery diz que Albert é o melhor executor de toda a Inglaterra e que eles querem demonstrar ao mundo que a sua justiça é rápida, eficiente e, acima de tudo, humanizada. O Marechal fala que admira muito a técnica desenvolvida por Albert, onde ele faz os cálculos perfeitos para que na hora do impacto a corda separe perfeitamente a segunda e terceira vértebra da coluna, fazendo com que a pessoa perca a vida instantaneamente, sem ter tempo de sentir dor. Em casa, Albert conta para Anne que, diferente da sua mãe, entende o marido e não se incomoda de saber do trabalho. Na verdade, Anne fica até empolgada ao descobrir que Albert foi elogiado pelo Marechal e que o marido iria representar a justiça de seu país internacionalmente. Alguns dias depois, Albert voa para a Alemanha e se encontra com o governador Peyton Wash, que fica feliz em o ver. O governante avisa que eles tinham recebido seus pedidos e que construíram os equipamentos de execução nas medidas que Albert solicitou. Depois ele entrega para Albert uma lista com os nomes dos próximos condenados. Albert fica espantado, porque ele era acostumado a ter uma pessoa por temporada de trabalho. Mas lá, sua lista tem uma média diária de 13 nomes, o que dá algo em torno de 47 pessoas por semana. O governador nomeia um assistente para Albert, um jovem tenente chamado Llewellyn. Apesar da carga bem acima do normal, Albert começa a trabalhar. Llewellyn e Albert assistem os criminosos de guerra da lista, e Llewellyn explica os crimes que cada um cometeu. Albert interrompe ele, dizendo que os crimes que cometeram não importam para o trabalho, mas sim o peso, altura e condições físicas da pessoa. Assim eles podem fazer o trabalho rápido e de maneira eficiente. Diz que não tá ali para julgar ninguém, seu papel é apenas a punição. Para isso, Albert coleta os dados exatos de cada prisioneiro. Enquanto faz isso, ele é xingado por uma mulher, que o acusa de estar fazendo um trabalho sujo para os judeus, e por conta disso ele decide que ela vai ser a primeira. Algumas horas depois, Albert se reúne com os superiores na sala da forca, onde risca todos os 13 nomes da lista de uma maneira rápida e precisa, impressionando todos presentes. Depois do trabalho, ele e o tenente ficam no galpão e Llewellyn confessa estar abalado com o que fizeram. Ele comenta que acharia que seria fácil, mas que agora tá sentindo o peso. Com o tempo, Albert muda o design da forca, colocando mais uma corda para acelerar o processo. Ele realiza seu trabalho por várias semanas, punindo os soldados nazi. Albert fazia questão de colocar cada um deles no seu próprio caixão, mas com o tempo seus superiores deixaram de gostar dessa ideia e passaram a preferir usar uma vala comum. Certo dia, um dos enforcados fica sem um caixão e Albert se enfurece, já que no seu ponto de vista, depois de pagar pelos seus crimes com a própria vida, a pessoa se torna inocente e seu corpo deve ser respeitado. Para ele, se as coisas não forem assim, eles não vão ser diferentes daqueles que eles estão punindo. Depois de meses de trabalho, Albert volta para sua cidade e lá é recebido por 2 jornalistas na porta da sua casa, querendo uma entrevista. Ele comenta disso com Anne e ela conta que durante o tempo que ele esteve fora, seu nome apareceu várias vezes nos jornais, que ele se tornou uma celebridade. No bar, quando vai ver seus amigos, Albert é visto como um herói. Ele e Trish sentam para conversar. Albert pergunta sobre o seu namoro, e o amigo conta que ele e Jesse tiveram alguns filhos juntos, mas que terminaram o namoro faz pouco tempo. Depois de alguns dias, ao chegarem em casa, Albert fica bem incomodado ao ver seu rosto na capa de um jornal. Ele foi criado na ideia de que o seu trabalho é algo que deve ser mantido em sigilo, principalmente em respeito aos punidos. Essa atenção toda que ele tá recebendo faz ele se sentir mal. Ele comenta com Anne que planeja desistir do posto, porque ele tá começando a enlouquecer. Ela sugere que os dois abram um pub, como tinham sonhado. Ele fica meio relutante de início, mas depois de pensar um pouco, acaba concordando. Os dois compram um pub que Albert sempre ia com os amigos, e a fama que ele recebeu pelo trabalho acabou atraindo muitos clientes, além dos de costume, fazendo com que eles lucrassem bastante. Conforme os anos passam, a visão das pessoas na Inglaterra sobre a pena de morte e a visão que as pessoas têm de Albert começam a mudar, já que ele é o símbolo desse modelo de punição. Certo dia, Albert está no pub, que continua lotado, o que deixa ele um tanto sobrecarregado. Lá ele nota Tish sentado em um canto,
aparentemente incomodado. Algum tempo depois, Jesse chega no pub com um novo namorado. Tish já tinha tomado umas e mais um pouco. Assim, quando viu Jesse, foi até ela. Tish pede para ela deixar ele ver seus filhos, mas Jesse recusa, falando que vai se mudar com o namorado e vai sumir com eles. Isso o deixa irritado e o namorado intervém. Tish vai para cima dele, mas acaba perdendo e é derrubado no chão. Albert aparece e tenta parar a briga, mas Jesse xinga ele de assassino. Naquela madrugada, depois que todos vão embora, Albert e Tish ficam para conversar. Tish diz que admira o amigo pela sua força e como ele não se deixa abalar pela vida que tem. Albert diz que não é assim tão simples e que ele sempre sentiu o peso do trabalho, já estando bem cansado naquele ponto da vida. No dia seguinte, Albert está limpando o pub quando é abordado por uma mulher que pede para que ele não tire a vida do seu filho, dizendo que o rapaz é inocente. Albert afasta a mulher dizendo que essa decisão não cabe a ele, porque não está mais trabalhando com isso. Alguns dias depois, Albert é solicitado para realizar a execução de um homem chamado James Corbett. James tinha enforcado a sua ex-mulher durante uma briga e foi sentenciado à pena de morte, mas não tinha quem pudesse fazer a punição além dele. Quando Albert confere para ver o tal do James, ele se dá conta de que o criminoso é seu melhor amigo, que ele apenas conheceu como Tish. O nome verdadeiro dele é James Corbett e ele foi preso depois de ter enforcado Jesse. Na noite antes de fazer esse trabalho, Albert passa a madrugada acordado, sem conseguir dormir. No dia da execução, Albert está abalado pela primeira vez desde que começou, tendo muita dificuldade em olhar para os olhos de Tish. Dessa vez, Albert quebra sua regra de frieza e fala de forma gentil com o amigo. Antes de ser enforcado, Tish agradece por ser Albert, porque ele sabe que vai ter uma morte sem dor. Quando Albert está preparando Tish para ser cremado, ele começa a ter um ataque de pânico, sentindo o peso do que fez realmente. Até então, Albert não tinha conexão emocional com suas vítimas, mas ao ter que fazer isso com alguém próximo a ele, abalou sua perspectiva. Ao voltar para casa, Anne confronta Albert por estar agindo estranho naquele dia, e ele briga com ela. Ele revela seus sentimentos de agonia, que tirar a vida do amigo fez ele reconsiderar aquilo que acreditou a vida inteira. Por mais que alguns criminosos tenham merecido aquela punição, ele nunca pensou na dor que causou nos seus familiares que não tiveram envolvimento com o crime, mas ainda sofreram com a morte. Albert atinge o seu limite quando ele fica encarregado de tirar a vida de uma mulher chamada Ruth Ellis, que tinha tirado a vida do marido. Acontece que algum tempo depois foi revelado que David Blackley, o marido assassinado, era extremamente violento e abusivo com ela. O que motivou o crime foi David ter dado um soco tão forte na sua barriga quando estava grávida, que ela perdeu o filho. Enfurecida, Ruth se revoltou e se vingou de tudo o que sofreu nas mãos do marido, mas pelo seu crime, que hoje seria visto como legítima defesa, ela ainda foi enforcada. Depois desse evento, os protestos contra a pena de morte aumentaram bastante, com os manifestantes chegando a atacar o carro de Albert, que já não sabia mais se chegaria em casa em segurança. Ele teve que voltar a trabalhar, porque não tinha mais ninguém querendo a vaga. Mas ele também estava passando por questões internas desde a morte de Tish. Assim, Albert decide se aposentar depois de ter enforcado ao todo 608 pessoas, dentre eles os criminosos de guerra alemães, algo que foi feito no período de 1933 e 1955. Depois de se demitir, Albert se uniu aos manifestantes e passou a lutar contra a pena de morte, dizendo que ela não conquista nada além de vingança. Ele dizia que ao tirar a vida de um amigo no trabalho, ele se deu conta que a pena de morte não leva em consideração a dor que vai causar nos familiares e conhecidos. E mesmo que algumas pessoas tenham cometido atos que justificariam algo assim, se algum tempo depois é descoberto que teve erros no julgamento e a pessoa era na verdade inocente, como no caso de Ruth, não teria mais como voltar atrás. Não tem como desenforcar um inocente. Aliás, para você ter uma ideia, o caso de Ruth se tornou tão marcante que depois dela a pena de morte foi revogada e Ruth foi a última pessoa a ser enforcada na Inglaterra. E essa foi a história do filme de 2005, O Lavador de Almas. O que você achou dela? Você sabia que ela é inspirada em fatos reais e narra a história de Albert Pierrepoint, um executor britânico que ficou mundialmente famoso por ter sido responsável pelo enforcamento dos criminosos de guerra nazis em 1945, quando a Segunda Guerra acabou.
Ele foi realmente a última pessoa a se aposentar no cargo na Inglaterra, que aboliu a pena de morte em 1965. Se você gostou, assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora, que eu tenho certeza que você vai adorar também. Te vejo lá!